Voltando esse bloco, falando sobre esporte, bora falar que o João Fonseca estreou hoje e participando com o grego, com Stefano Tsitsipas, que é na Grécia, e o campeonato está acontecendo no National Bank com Prince by Robinson, no Canadá, na cidade de Toronto e Montreal. Já no Toronto, ele jogou, e o João Fonseca jogou com a vitória, estreou com a vitória 2-0. Então, agora esperando o seu adversário, o próximo adversário desse campeonato aí no Canadá Open. Quem será, né? Que vamos na frente, João Fonseca aí, torcendo aí pro nosso brasileiro. Bora falando que também tem um brasileirão e nosso brasileiro feminino voltou aí com tudo, hein? Voltou com tudo, já tá na reta final aí, na primeira fase, né? Na segunda fase são aquelas de mata-mata, né? Bora ver, primeiro lugar da tabela, bora ver. Primeiro lugar tá Corinthians, segundo São Paulo, terceiro Palmeiras, quarto Ferroviária, quinto Bahia, sexto Cruzeiro, sétimo Internacional, oitavo Flamengo. E são do primeiro ao oitavo, são a classificatória para mata-mata na segunda fase. Já Grêmio, Bragantino, Santos, Fluminense, Atlético Mineiro, Juventude Misto, isso já é, e Atlético Mineiro, isso já é um dos outros. Que para cair na zona do rebaixamento, a Vitória e Botafogo. Está nesse momento, Vitória e Botafogo que está no rebaixamento nesse momento. Nessa semana vai ter a sétima rodada, 17 rodadas aí da fase. E tá assim, do jogo São Paulo Verde Bragantino, América jogos. Botafogo Fluminense, clássico carioca. Botafogo Fluminense, Atlético Mineiro e Bahia, Ferroviária, Palmeiras, Juventude Misto, Grêmio e Cruzeiro, Corinthians e Santos, clássico paulistano, e também São Paulo, Bragantino, e também América Mineiro e Flamengo. Isso aí é a rodada de 17ª rodada do Brasileirão Feminino. Então, 16ª rodada do futebol feminino, e tem a segunda fase. É o seguinte: primeiro colocado vai enfrentar com o oitavo, segundo colocado vai enfrentar o sétimo colocado, terceiro colocado vai enfrentar o sexto colocado, e já no quarto colocado vai enfrentar o quinto colocado. Isso é a segunda fase da futebol feminino. E na semana que vem eu já vou falar tudo que vai acontecer, o resultado do futebol. Lembrando que a segunda-feira ainda tem um jogo à noite, né, contra o América Mineiro e Flamengo, nessa data aí, no último aí dessa rodada e na segunda fase deve começar logo depois aí da primeira fase. Bora falando do brasileiro, bora para ver que também começou o nosso Brasileirão. Começou com tudo, e bora que a situação tá bem. 22ª rodada também. Então, bora pro como que tá nessa classificação desse momento. O Flamengo, por sua vez, empatou 2 vezes depois da volta da parada da Copa do Mundo. Bora para ver. O primeiro, Palmeiras, já aumentou aquela distância para o Flamengo. Então, Palmeiras, 47 pontos, tá? O Flamengo, Palmeiras, Flamengo, Atlético Paranaense, Fluminense, Bahia, e tá nesse momento aí na zona aí de pré-libertadores. Até o quarto colocado é diretamente da fase de grupo. Já o quinto colocado é pré-libertadores. Dessa vez, só um que vai para pré-libertadores do Brasileirão. Já o sexto e a 11º colocado vai para a Sul-Americana. Então, tá assim: Bragantino, Cruzeiro, Botafogo, Corinthians, Atlético Mineiro e Curitiba é aqueles que estão na zona de classificação para a Sul-Americana. São Paulo, Vitória, Mirassol e Santos Internacional, e aqueles que não estão nem. Quem está na zona é o Grêmio, Vasco da Gama, Remo e Chapecoense. A situação do Grêmio
tá situação cada vez complicada. Complicado. Eu vou falar porque está complicado, porque ali está na zona, e depois eu vou falar por que está complicadíssimo. 22ª rodada vai acontecer no final de semana. Grêmio São Paulo, Grêmio São Paulo, Remo Atlético Mineiro, e Coritiba e Chapecoense, Botafogo e Fluminense. Também o clássico carioca com feminino e com masculino. Coincidência. E tudo é pelo mando de campo do Botafogo, como feminino como masculino, viu? Botafogo Fluminense é o clássico, Cruzeiro Mirassol, Palmeiras e Internacional, Bahia e Vasco, Santos Atlético Paranaense, Bragantino e Corinthians, e Flamengo e Vitória. Também, esse aí são 12ª rodada do Brasileirão. Agora também temos a Série B, que também Série B já tá no retorno, a situação aí tá bem na briga. Então, bora ver que está diretamente no acesso, Série B desse ano está completamente diferente. O primeiro e o segundo colocado vai subir do acesso, né, na Série A. Já o terceiro e o sexto colocado vai jogar no playoffs para garantir os 2 últimos acessos. Então, é o seguinte, Criciúma o primeiro, Juventude é o segundo, terceiro Operário, quarto Fortaleza, quinto Vila Nova e Novo Horizontino o sexto. Isso já é o G6 aí da classificação. Então, nesse momento, tá Operário versus Novo Horizontino e Fortaleza e Vila Nova, nesse momento, está assim no playoffs. E o resto, tá Atlético Goianiense, CRB, Goiás, Sport Recife, Atlético, São Bernardo, Náutico, Cuiabá, Botafogo e Ceará. Nesse momento aí, sem locação, que está na zona ainda, Londrina, Avaí, América Mineiro e Ponte Preta. Bora, porque também amanhã, logo depois, sexta-feira, também começa 21ª rodada. Né? Então, tem Operário São Bernardo, Ceará, Ponte Preta, Vila Nova Esporte, Botafogo, São Paulo, América Mineiro, e Atlético, e Criciúma, Novo Horizontino, Juventude, Náutico, Atlético Goianiense, Curitiba, Fortaleza, Goiás versus Avaí, e tudo no playoffs, e também tudo aí da moção da Série B. Que será que vai acontecer até lá, viu? Porque a Série B vai até novembro, dezembro, no finalzinho, né, até dezembro mais ou menos, e quem tá para cair, que dá para subir, hein? Vou ver quem será que vai recuperar. Será que esses times que estão na zona de rebaixamento, será que vai recuperar? Será que os times que estão lá em cima vai surpreender que está lá de baixo? E tudo pode acontecer nesse campeonato. Bora falar, antes de falar, né, da Copa do Brasil, né, bora falar o que aconteceu, né, bora falar da Sul-Americana, porque teve playoffs, que eu falei que a situação do Grêmio tá nada bom, né? Porque é o seguinte, ele foi o único brasileiro que foi eliminado. Esse mês foi 12 eliminados pelo Bolívar. 3-2 de ida e 1-0 de volta. Então, portanto, é o seguinte, a tabela da Sul-Americana que vai voltar na semana que vem, e tá assim. E tá assim, Boca Júnior e Deportivo Recoleta, primeiro jogo. Esse aqui, Bolívar e São Paulo, esses dois podem se enfrentar, né, do São Paulo e Bolívar, e vai enfrentar nas quartas de final. Então, outro, Santa Fé, River Plate e Vasco da Gama, Olímpia. Então, é o seguinte, Vasco da Gama, caso que se ultrapassa a Olímpia, pode pegar o Santa Fé ou o River Plate. Meu Deus, o que vai acontecer? Bragantino, Atlético Mineiro. Super confronto nesse confronto. Bragantino. E pode sair entre Santos e Macará. E pode ter um outro confronto brasileiro nas quartas de final, hein?
Então, assim, Tigre e Montevidéu City, e entre Bocisiano e Botafogo. Então, esse aí é de classificação. Já tem na semana que vem na Libertadores, e vou falar também, recomeçar a falar na semana que vem, porque volta tudo, que também semana que vem tem Estudiantes, Universidade Católica, e Rosário Central e Corinthians, e é um desses confrontos, né? Do Corinthians, né? Pode pegar o Estudiantes, a Universidade Católica. Um argentino ou chileno. Então, assim, já o Cruzeiro e Flamengo, que é o super clássico desse jogo, semana que vem, que pode pegar Tolima ou Independente Del Valle, que será que vai acontecer nesse jogo aí. E outro que tá Mirassol e LDU, Palmeiras e Cerro Porteño, pode acontecer o confronto também do brasileiros, desses encontros. Platense com Quimbão Unido e Fluminense Independente da Via, que é isso aí o que pode contar também na semana que vem aí. Bora falar também da emoção da pele da Copa do Brasil, que está acontecendo essa semana. Começou do final de semana e vai terminar amanhã os confrontos. Então, bora ver do jogo de ontem. E tudo aconteceu, os confrontos, tudo aconteceu, recorde que teve o seguinte, teve 5 empates na primeira partida, 5 empates, 4 de 0-0 e uma de 1-1. E o resto, os outros 2 venceram. Então, assim, bora ver o que aconteceu. A primeira partida de ontem, 0-0, Atlético Mineiro e Juventude. Gente, o jogaço, até de flor da pele, de queimando de coração, nos acréscimos, Alan Miranda fez aquele gol e deu a classificação suada pelo Atlético Mineiro. Foi 1-0 Juventude e o Atlético avançou para as quartas de final. Isso mesmo, 0-0 no primeiro jogo e 1-0 sofrido já no acréscimo, quase indo nos pênaltis. Então, e outro jogo também que terminou 0-0, que também ganhou por 1-0, foi a equipe do Santos. Então, assim, já o Santos e Remo, no primeiro jogo, terminou 0-0. E lá em Belém, Remo e 0, e o Santos e Rony abriu 28 do segundo tempo. E depois do jogo teve aquela confusão, depois daquele jogo, aquela discussão toda com o presidente, com o jogador do Santos, com o Neymar, aquela coisa toda. Aí quem já sabe. Daqui a pouco tem mais jogo da Copa do Brasil começando. Esse jogo também, 19 horas, tem primeiro jogo de lá, Chapecoense e Cruzeiro, ficou de 0-0. E logo mais, Cruzeiro no Mineirão, Cruzeiro e Chapecoense. E também terminou, logo depois, também no empate de hoje, é a vida do Grêmio, porque depois da situação, depois da eliminação, da eliminação da Sul-Americana e também da situação complicada do Brasileirão, o Grêmio tem o Mirassol pela frente. No primeiro jogo, deu 1-1 lá no Mirassol. E esse jogo é 19h30, Grêmio e Mirassol. É a vida do Grêmio que está viva pela Copa do Brasil. E o Grêmio depende de si para vencer o Mirassol dentro da arena, na arena do Grêmio. E já logo a mais, e tem os 2 clássicos, né? Tem 2 jogos aí, 2 clássicos, não, 2 jogos. É um jogo aí mais tranquilo, né? Do Palmeiras. O Palmeiras goleou o primeiro jogo entre 3-0 acima do Fortaleza. E lá no Castelão, Fortaleza e Palmeiras. Né? Nesse caso, para o Palmeiras, o empate pode perder até 2-0 e ainda classifica em cima. Já o jogo pisado, e o jogo também, o jogo para a vida, com os 2 cariocas de clássico,
Tem Vasco da Gama e Fluminense. O primeiro jogo terminou 0-0. E agora, já no Maracanã também, já no campo do Fluminense, logo mais 9h30, que vai passar na tela da TV, Fluminense e Vasco da Gama. Então, quem será que passa desse confronto? Esse confronto ficou no ano passado, né, da semifinal. E quem avançou foi o Vasco. Então, assim, agora, quem será que vai esse confronto aí? Será que vai ser o Fluminense ou será que vai ser o Vasco da Gama? Já amanhã tem mais 2 últimos. Esses 2 últimos, pela coincidência, colocaram no mesmo placar. O primeiro jogo foi 2-0, Internacional em cima do Corinthians. E amanhã, no Neoquímica, Corinthians e Internacional. O dono da casa venceram. E daí outro confronto foi Atlético Paranaense e Vitória. Então, assim, e 2-0, o dono da casa desse primeiro, como o Inter, como o Atlético Paranaense, abriu 2-0. Já amanhã vai ter lá no Barradão, Vitória versus Atlético Paranaense, que será que vai passar nesses confrontos. Por enquanto, que já estão classificados Atlético Mineiro e Santos nesse momento. Então, hoje, daqui a pouco a gente vai saber qual vai ser mais 4 classificados e amanhã mais 2 e aí as quartas de final. Na semana que vem eu vou falar quem já avançou nesses confrontos. E canal Joaninha Comenta fica por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e adicione o sininho e deixe o seu like. E para todos vocês, domingo, Dia dos Pais, está sempre aqui conosco, dependendo do presente ou ausente. Está sempre aqui com a gente. Amém e até lá.